Olá pessoal, eu fiz recentemente essa proposta no canal de as pessoas deixarem em um dos nossos vídeos perguntas a respeito da formação em psicologia, agora como eu concluí a minha formação, para estar podendo responder e talvez auxiliar aí as pessoas nas suas angústias, nas suas dúvidas, a estarem entendendo um pouco melhor a respeito de como é esse processo de formação, de graduação na psicologia. Já tivemos as perguntas deixadas no vídeo e eu estarei respondendo elas agora. É importante, se vocês quiserem ter uma segunda parte respondendo mais perguntas, assistam esse vídeo, vejam o que já foi perguntado, porque eu não vou responder perguntas repetidas, obviamente, porque já foram respondidas. E se quiserem que o nome de vocês seja divulgado, também devem deixar a autorização. Eu autorizo usar meu nome, ou eu quero que divulgue meu nome, e aí a gente fala o nome e lê a pergunta e vai estar respondendo. Caso não queira que divulgue o nome, só que responda a pergunta mesmo, também pode não autorizar e a gente só responde a pergunta. Bom, então vamos começar com a pergunta do Guilherme Justa. Ele pergunta como você avalia as opções de emprego, João? Então, as opções de emprego na psicologia são variadas devido eu sempre brinco que a gente se mete em muita coisa. Então a psicologia está na assistência social, ela está na área da saúde propriamente dita, em hospitais, ela está no Detran, por exemplo, fazendo avaliações psicológicas, ela está na área jurídica fazendo assessoria também com avaliações psicológicas, com avaliações de guarda, com várias formas de trabalho. Então isso faz com que a gente tenha muitos campos nos quais a gente pode atuar. Eu acredito que isso é muito bom, é bastante vantajoso, porque você acaba tendo muitas áreas de emprego disponíveis. Isso tem reduzido um pouco com a nossa política atual, que vem de um governo que está realmente desprezando muito as opções de assistência social, outras opções do gênero que visam melhorar a vida da população e a saúde mental das pessoas, mas ainda temos muitos campos de atuação, tanto na área pública quanto na área privada. Então aí existem também as opções de trabalhar em empresas, na área de psicologia do trabalho, tem a psicologia do esporte, tem a psicologia aplicada à publicidade. Então realmente a gente tem uma gama de campos enormes. Assim, eu acredito que a psicologia é uma das áreas assim que mais tem campos de atuação. Talvez só caminhe parelho aí, talvez a medicina, outras áreas que também se envolvem com bastante coisa. Isso traz a vantagem de que nós temos a possibilidade de atuar em muitas áreas. Então, eu acredito que as opções de emprego são variadas, só não podemos nos contentar com o que aprendemos na universidade. Então, se você vai para um desses campos, tem que estar fazendo especializações. Vai para a área de avaliação psicológica, tem que estar fazendo cursos na área de avaliação, tem que estar estudando mais a fundo, porque só a graduação não basta para estar atuando. Então, qualquer área que você vai para a área clínica, é importante estar fazendo leitura, estar fazendo pós, estar fazendo outras coisas direcionadas para a área que você vai atuar, porque apenas a graduação não te prepara adequadamente para isso. E muito obrigado, Guilherme, por deixar a sua pergunta, e estaremos respondendo agora a próxima. Bom, a nossa próxima pergunta vem da Mônica Mesogedovas ou Mesogedovas, não sei qual é a pronúncia correta, me desculpe se eu errei, mas a Mônica ela nos deixa umas 4 perguntas aqui. Então ela nos pergunta primeiramente se eu tenho alguma dica para aproveitar melhor o curso. Então eu acredito que explorar as opções para além do curso, para além da graduação. Então, muitas universidades elas disponibilizam, por exemplo, programas de pesquisa, iniciação científica, elas disponibilizam grupos de estudos, existem outras opções disponibilizadas pela universidade, pelos cursos, que te levam para direções variadas que você não vai visualizar na tua graduação. Então, essa é a minha melhor dica para aproveitar melhor o curso, é realmente explorar essas questões extra-graduação. Então, isso que é extracurricular, que não é padrão da universidade, mas que é disponibilizado pelas faculdades, pelas universidades. Então, se é que você estiver estudando tem esse tipo de programa, aproveite, explore, não se sobrecarregue, fazendo muito mais coisa do que dá conta, mas também não deixe de aproveitar essas oportunidades que talvez você não terá fora da universidade e da graduação.
A segunda pergunta que ela deixa aqui é se tem algo que eu faria de diferente se começasse de novo. Eu acredito que em relação à minha formação não, porque por mais que eu não tenha aproveitado e explorado todas as opções que eu tive dentro da universidade, eu também acredito que eu não daria conta de explorar tudo. Então eu acredito que eu explorei o que eu dava conta, o que eu fiz foi assim bastante adequado em relação tanto a aproveitar as oportunidades que tive, quanto a também manter a minha sanidade, que chegou até um pouco debilitada ao final do curso, porque realmente eu acabei passando por um estresse um pouco alto durante a formação, isso me afetou um pouco. Então, não acho que faria muita coisa diferente. Talvez alguns posicionamentos mais políticos da educação da universidade, alguns aspectos, eu defenderia com um pouco mais de ênfase do que defendi. Não sei se isso seria mais assertivo ou não, mas de qualquer modo não faria muita coisa diferente, porque tentei aproveitar o máximo que eu pude do curso e, pelo menos na visão que eu tenho hoje, recém-formado, eu acredito que eu aproveitei o que eu podia. Talvez futuramente eu veja que não, mas no momento eu realmente não tenho muita coisa que eu faria de novo, de diferente, se eu reiniciasse a minha graduação agora. Ela também pergunta se eu acho bom se aprofundar em uma abordagem logo no começo. Então, eu acredito sim que é bom você se aprofundar em uma abordagem. Isso te possibilita você já ir se identificando com algumas áreas, mas também acredito que você não pode se fechar em uma abordagem. Então é legal sim você ir se aprofundando, mas viu que não curtiu, viu que não é aquilo que você estava imaginando, larga a mão e vai estudar outra coisa, vai ver outra abordagem, vai ver outros autores. Então é bom se aprofundar, mas não se fechar. Então estuda mais a fundo uma abordagem, mas se vê que não é aquilo que você estava pensando, parte para outra. E também, se mais tarde, mesmo depois de você ter estudado muito uma área, você se identifica mais com outra, também vai para outra, não se fecha em uma área porque começou a estudar aquilo e vai com aquilo até o final da graduação. Não, mas é bom sim explorando já as opções, porque senão aí acontece como muitos, que você chega no final, lá no 5º ano, para fazer às vezes muitos estágios de clínica, outros estágios, e você não faz ideia do que é da vida. Isso também é um pouco problemático, principalmente se você não explorou as opções que você tinha. A próxima pergunta dela é sobre o que foi o tema do meu TCC. Então, o meu TCC, ou na minha universidade se chama PPP, que é Projeto de Pesquisa em Psicologia, mas isso é só a nomenclatura mesmo, não muda muita coisa. O meu trabalho foi referente ao uso da palavra como forma de investigação psíquica e terapêutica. Então eu fiz uma investigação desde a história da Grécia Antiga, de como que a palavra foi usada ao longo da história para se entender o funcionamento psíquico humano e para se tratar sofrimentos psíquicos. Então, pegando desde o começo lá de Antífon, que é um dos primeiros a utilizar na Grécia Antiga, passando por Sócrates, passando por Nietzsche, por Agostinho antes de Nietzsche, até chegar no Freud. Então eu faço essa trajetória até chegar no Freud, de como que vinha sendo utilizada a palavra para investigação psíquica. É isso então, obrigado a Mônica por deixar suas perguntas e vamos para o próximo. Bom, a nossa próxima pergunta vem do André Silva, que usa o nome O Pensante aqui no YouTube. Não é uma pergunta necessariamente referente à formação, mas é uma pergunta interessante e estaremos respondendo também aqui. Por que o amadurecimento incomoda os outros? Então eu imagino que o André que esteja se referindo a o quanto muitas vezes quando uma pessoa ela amadurece intelectualmente, emocionalmente, outras pessoas ao seu entorno acabam se incomodando com isso. Possivelmente essas pessoas se incomodam porque quando nós nos deparamos com outro amadurecido, com outro emocionalmente mais controlado, com outro intelectualmente mais desenvolvido, nós nos deparamos também com a nossa própria imaturidade. Então nós nos comparamos sempre ao outro, você se julga rápido em relação a alguém que é considerado lento.
Então sempre nós estamos nos comparando. A gente vê isso muito com criança pequena. É incrível assim, se parar para ouvir conversa de mães de crianças pequenas com seus 1 ano, 2 anos, às vezes até antes, 6 meses, você vai ver muito aquela coisa: meu filho já tá falando, meu filho já deu os primeiros passos, meu filho já tá conseguindo falar tal palavra, meu filho já chamou papai, já chamou mamãe. Então sempre nós desde pequenos somos ensinados a nos comparar com o outro. Isso muitas vezes ensinados até inconscientemente. E isso faz com que quando nós nos deparamos com outro que julgamos melhor do que nós, ou seja, nesse caso alguém mais amadurecido intelectualmente, emocionalmente, nós acabamos nos deparando também com as nossas falhas, com o quanto nós somos imaturos, com o quanto nós temos a melhorar. E isso inevitavelmente vai nos incomodar. Então, obrigado aí pro André Silva por deixar a sua pergunta. Um abraço aí para todo mundo em Manaus, Macapá. Um abraço pro Brasil inteiro aí que nos acompanha, até algumas pessoas de fora aí de Portugal, alguns lugares também da África aí que já andaram comentando e que nos acompanham. Valeu por deixar a pergunta aí, André Silva. Bom, a nossa próxima pergunta aqui eu não sei como que pronuncia o nome desse usuário do YouTube aqui, Quanin, talvez, mas está aparecendo aí para vocês. Essa pessoa faz a pergunta de falar sobre a diferença entre as expectativas de quem inicia o curso e o resultado final. Bom, eu acredito que as expectativas são muito singulares, muito individuais. Então eu tinha poucas expectativas porque também conhecia pouco sobre a psicologia. Eu acredito, por mais que eu tivesse um interesse em saber mais a respeito dela, quando eu entrei no curso eu sabia muito pouco de fato sobre a psicologia. Eu ainda tinha uma visão muito clássica da psicologia clínica, uma coisa bem diferenciada assim da realidade maior que a gente acaba encontrando no curso. Então eu acredito que o que você também tem entendido por psicologia influi muito nas expectativas que você cria. Meus colegas assim relataram expectativas muito diferentes. E aí, a depender disso, você vai acabar para frente tendo os resultados dessas expectativas. Eu acredito que falar um pouco então a respeito das minhas expectativas, as poucas que eu criei, não foram muitas, mas como eu mencionei, eu tinha uma visão muito mais de uma psicologia mais clínica, mais aquela coisa de consultório mesmo, trabalho direto com o paciente, e a realidade é bem mais ampla que isso. Então aí você entra no curso e você vê que existem várias outras campos de atuação da psicologia, como eu já mencionei anteriormente aqui nesse vídeo mesmo, a questão da psicologia hospitalar, psicologia na escola, psicologia no Detran. Então você acaba expandindo muito. E isso para mim, em um certo aspecto, foi positivo para entender melhor também essas diferentes opções de campos de trabalho. Mas, por outro lado, isso acabou tomando bastante do curso. Na verdade, acabou a área clínica, que eu pessoalmente sou mais fã e tenho mais interesse, ela acabou ficando bastante de lado, perdão. Então eu acabei vendo mais clínica, mas por fazer trabalhos extracurricular. Então, os grupos de estudos, nas outras áreas que eu fiz, estudos e formações afins, eu acabei vendo mais a psicologia clínica, que era mais do meu interesse, mas na graduação mesmo eu vi pouco em relação a todo o restante. Então, acho que isso foi uma das expectativas assim, que eu criei, que acabou sendo uma grande diferença com a realidade do curso. Essa pessoa também pede para falar a respeito da relação da psicologia e a filosofia, isso é muito importante. Então a filosofia é intrínseca à psicologia, desde a base de pensamento. Então a gente pega a psicologia, ela nasceu dentro da filosofia, ela nasceu como tantas outras áreas do conhecimento, com a interrogação filosófica a respeito do pensamento, dos sentimentos, das emoções. Então isso traz toda a base histórica, teórica, e muitos dos princípios teóricos mesmo, quase todas, na verdade, todas as escolas, elas são pautadas em algum dos grandes filósofos. Então todas as escolas psicológicas, elas têm uma influência de algum dos grandes filósofos e tem na filosofia a sua base teórica.
E a filosofia ela também é importante dentro da psicologia para que nós tenhamos uma noção de alguns dos conceitos muito valiosos dentro da psicologia. Então, por exemplo, a moral, a ética, que são conceitos importantíssimos dentro da psicologia, eles são discutidos filosoficamente. A moral e a ética não são de domínio da ciência, são de domínio da filosofia. E é apenas a filosofia atualmente que tem uma competência grande para discutir isso. E a moral é extremamente importante, o psicólogo conhecer e entender, porque ele não poderá fazer julgamento moral do seu paciente. E a única forma dele não julgar moralmente o seu paciente é se ele entender o que é moral e o porquê que ele não tem condições de julgar moralmente o seu paciente. Assim como o conceito de ética, que é bastante relativo, a ética ela também não é algo tão fixo, apesar de existir órgãos regulamentadores da ética na psicologia, e apesar de existir um código de ética do psicólogo, existe também uma certa flexibilidade necessária. Então, às vezes acontece que em determinadas situações o psicólogo ele vai ter que ter condutas que podem ser diferentes das preconizadas. E se ele tiver um conhecimento filosófico para defender o porquê que naquele momento, com aquele paciente, foi necessário ter um posicionamento diferente do que é preconizado em todos os outros casos, ele terá uma atuação ética, mesmo tendo contrariado, às vezes, algum ou outro preceito da ética. Porém, ele só vai conseguir fazer todo esse debate, toda essa análise, se ele tiver uma base filosófica. Então, a base filosófica realmente dentro da psicologia, dentro da própria psicanálise também, é indispensável, assim, e para mim é muito estranho, assim, uma pessoa acreditar que realmente é possível ser psicólogo sem um conhecimento filosófico muito bom. Então, é preciso uma base filosófica muito boa para se conseguir atuar de maneira correta e benéfica na psicologia. Então, obrigado aí por deixar as perguntas, Quanin. Bom, e por hoje é isso. Eu acabei tendo um bom volume de perguntas em poucas horas, então fazem algumas horas que eu propus essa ideia de vocês deixarem as perguntas e acabou já surgindo várias perguntas, inclusive as pessoas deixaram mais de uma pergunta, achei muito bacana, eu pelo menos gostei muito dessa experiência diferente, uma interação maior com vocês, espero que vocês também gostem. Já tem um volume bom aqui de conteúdo para fazer um vídeo, também não vou deixar muito mais para não se estender muito e não acabar ficando muito longo o vídeo, mas se vocês deixarem mais perguntas, teremos uma parte 2, então podem continuar deixando as perguntas a respeito da formação em psicologia, se vocês tiverem interesse em saber mais coisas, que faremos um segundo vídeo a respeito. Podem deixar nesse vídeo mesmo as próximas perguntas, que eu estarei incluindo num próximo vídeo. Lembrem-se sempre, se vocês querem que seja divulgado o perfil de vocês, o nome, de deixar na própria pergunta já uma autorização para estarmos usando o nome de vocês, para divulgarmos, enfim, o perfil de vocês. É isso então, muito obrigado a todos vocês por terem feito as perguntas, obrigado a todos que vêm acompanhando o nosso canal, e é isso, até um próximo vídeo.